nome é Rodrigo Mendes e eu estou aqui participando da Conalfam. Então, eu escrevi um livro, o nome dele é O Incendiário, ele é de literatura fantástica. Meu nome é Rodrigo Jagas Mendes, mas ele está RJ Mendes, né, para ficar bonito e tudo mais. O Incendiário é um livro de literatura fantástica que eu lancei em 2014, esse ano. Lancei em setembro e tudo mais. Ele demorou mais ou menos um ano para ser publicado, até as correções e tudo mais. Eu lancei pela LP Books. Então, meu nome é Rodrigo Mendes, eu tenho 21 anos e eu moro em Ponta Grossa, no Paraná. Eu faço letras, português e inglês na faculdade, na UEPG. Então, eu demorei mais ou menos uns 12, 13 meses para escrever meu livro. Como que nasceu essa ideia? Ele era, o meu personagem principal, ele era um vilão de outra história que eu tinha antigamente, que eu escrevi e tudo mais. Mas como não deu certo a outra história, eu resolvi criar a própria história do Incendiário. Daí nasceu o Incendiário, daí como ele é o principal, né, vai ser uma saga, esse meu livro vai ser uma saga, vai ter continuação, vão ter mais 4 livros depois do Incendiário. Então, como o primeiro é o fogo, depois vai ter os outros elementos, né? E essa história se passa no Brasil. Ele começa em São Paulo, depois ele vem para o Paraná, aqui, e também acontecem umas cenas na China, e ele volta para o Paraná, que é o desenrolar da história. O que é a minha história? Então, o Daniel, ele subitamente descobre que pode controlar o fogo, mas Focus, que é o vilão, que era do passado, ele vem buscar o dom que ele jura que era dele. Ele fala, esse dom era meu e eu quero ele de volta. Que antigamente, quando o Daniel era criança, a mãe dele roubou o dom de Focus e passou pro Daniel. Daí, quando o Daniel cresce, tudo mais, Focus vem e mata a família dele. E Daniel descobre que controla o fogo. Mas o pai dele tinha fugido quando ele era criança. Então, Daniel vai atrás do pai dele para descobrir respostas e tudo mais. Daí vai a aventura. 2 caçadas iniciam, né? Daniel atrás do pai e Focus atrás de Daniel, né? Que vai ser esse desenvolver da história. Daniel com seus amigos e tudo mais. Certo? Então, o tempo que eu levei mais ou menos 13 meses para escrever e tudo mais o meu livro. O Incendiário vai ser uma continuação, né, de livros. Eu pretendo lançar o outro daqui ano que vem, né, em 2015 ou um pouco depois, em 2016. Vai ser mais 4 livros. Eu sempre escrevi desde criança, assim, algumas histórias, mas não, assim, lancei livros, assim. Eu escrevi. O primeiro livro que eu lembro que eu escrevi, sim, o nome era Coração das Trevas, mas tipo, eu nunca lancei esse livro. Porque, sei lá, você vai escrevendo e você desenrola, né, esse feeling, né, para escrever. Eu também sempre li bastante, né, isso é bom. Eu acho que é bom, né, porque ajuda você a escrever, saber em que gênero você gosta e tudo mais. Eu gosto mais do gênero fantástico, né, que tem guerras, tem coisas sobrenaturais, assim, porque, sei lá, me chama a atenção esse tipo de escrita, esses tipos de livro, né? Eu li bastante sobre, né? Então, daí eu falei, eu quero escrever o meu livro e deu tudo certo, né? Então, tudo mais. Então, eu tenho a página do meu livro no Facebook, é o Incendiário. O Incendiário tem essa fotinho aqui dele lá na capa e tudo mais. Deem like na página se gostarem, procurem ver mais sobre. Se quiser comprar também tem lá o link para venda, o frete é grátis, tudo mais. Eu mando autografado, tudo mais. O livro ele é grossinho, ele tem 240 páginas, é bastante coisa. Dá pra ler em uma semana ou menos. Tipo, isso que é o mais louco, né? Você demora um ano pra escrever um livro e as pessoas pegam e elas leem em uma madrugada, assim. Tem gente bem louca, assim, que lê. Tipo, quando eu fiz o lançamento do livro, uma menina comprou o livro e no outro dia ela chegou, assim, lá na livraria, que eu também tava lá. Ela falou assim, nossa, eu passei a madrugada inteira lendo seu livro. Foi tipo, nossa, massa. É legal, né? Tipo, ter esse retorno, assim, das pessoas. Tipo, elas leem, é legal, gostei do seu livro.
ninguém nunca chegou e falou mal do meu livro ainda, né? Porque sempre vai ter a primeira vez. Então, mas eu estou contente com as respostas positivas que as pessoas estão me dando, tudo mais, o apoio dos amigos, né? Que fazem a divulgação também, ajudam, falam, compartilhe, compartilhe e tudo mais. Quem quiser tem a sinopse lá, tem as duas sinopses, né? Que é aqui da orelha. Tem o book trailer, tem o Scooby, adicionando o Scooby, o meu livro. Tem a page, tem bastante coisa, tem o meu blog e tudo mais, que é só do Incendiário, que eu coloquei tudo lá, as duas sinopses, o book trailer, aonde compra e tudo mais. Tá tudo na page, beleza? Então, como escrever o seu livro? Então, primeiro você pega todas as ideias que você tem e você organiza. Organiza numa folha de papel, num Moleskine, qualquer coisa, um papel qualquer que você tenha e não perca, né? Guarde sempre bem esse papel. Você organiza, você pega todas as suas ideias, tudo que você teve. Mesmo que você não saiba como você vai começar seu livro, como você vai terminar, mas tipo, se você quer escrever um livro, pega e organize todas as suas ideias que você teve, todas. Então, daí você pega primeiro, organiza tudo, organiza. E aí você vai separando. Primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto. Eu fiz desse jeito, né? Eu organizei, assim, separei o que vai aqui, o que vai ali e tudo mais. E tá, você vai começar a escrever. Primeiro você tem que ter foco, né? Você pega o Word ou uma folha de papel e tudo mais e desliga Facebook, né? Porque o Facebook atrapalha muita gente. Inclusive acho que atrapalha tudo, né? Porque você fica no Facebook, legal, tudo mais. E tem gente que gosta de escrever com música. Eu gosto de escrever com música. Eu coloco o foninho e fico ouvindo música o dia inteiro, né? O dia inteiro eu fico lá escrevendo, me ajuda, né? Tipo, você coloca vários tipos de música e você vai escrevendo. Você organiza e você tem foco. Daí você vai ter as ideias, né? Você sempre vai estar andando, legal essa ideia. Sempre anota. Carrega uma coisa para anotar. Anota todas as suas ideias, o que você quer fazer, aonde que você quer pôr isso, você quer pôr um tipo de personagem, um tipo de outro. Organiza e anota, porque é importante anotar, porque se você não anota, você vai perder essa ideia, porque às vezes você encontrou outra pessoa ali, um amigo, e você vai fazendo outra coisa, simplesmente você perde a ideia de, putz, não tem. Então é bom anotar. E pesquisar sobre. Tem gente que não gosta de pesquisar sobre, tem gente que gosta. Eu sou do meio termo, né? Eu pesquisei um pouco sobre o livro, sobre tipo fogo, assim. Eu queria características do fogo e também eu não queria pesquisar muito, porque, né, é foda. E também porque o caso do plágio, né? Plágio é feio plagiar, viu? Não plagiei em nada, porque dá processo e é muito foda. Então, você anotando as suas ideias, você com um bloco de papel, você separar dos capítulos, você começa a escrever, né? Você tem foco. Você começa a escrever os primeiros capítulos, tudo mais. É bom sempre revisar os seus livros. É sempre bom você organizar seu livro numa folha de papel, numa caneta, pega uma caneta e escreve. Você sempre vai ter ideias, tá? Igual o meu livro, eu escrevi ele e eu tive uma ideia de uma cena e eu falei, onde eu posso encaixá-la? Eu encaixei lá numas partes. E é sempre bom você ficar relendo pra você, tipo, encaixa aqui, personagem aqui. Às vezes você se confunde a cor do olho do seu personagem, isso é bem trash. Mas, né, faz parte, né, essas coisas pequenas. Eu, quando escrevi meu livro, eu separava por capítulos no Word. Eu escrevia um capítulo, colocava capítulo 1, tal. Eu colocava características de capítulo e salvava numa pasta. E é bom para você procurar depois. Eu não lembro o que aconteceu nesse capítulo, tal. Daí você vai lá, procura em capítulos e vai ter o que vai ter do ladinho, assim. Eu falei sobre isso nesse capítulo. E esse é bom, né? Porque você se organiza de uma forma mais fácil de se achar e também para reler, né? Você relê, tipo, se você colocar tudo num Word, vai ficar muito foda pra você ler, muito difícil. Você vai, tipo, ler, você se cansa, às vezes não vai ter tempo. Você pode ler 3 capítulos por dia, 5, e assim você vai corrigindo e vai anotando pra ver se você não deixou nada pra trás ou fez uma coisa bem louca, assim, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então é foda. Cada acontecimento que você escreve vai surgindo mais e mais fatos, mais ideias, tipo, que vai levando
para outras ideias, outros fatos, outros acontecimentos, e vai ficando uma coisa enorme, assim, uma bolha assim enorme de ideias. Isso é legal, né? Que vai ficando, mas uma hora se complica demais, estoura, pode estourar essa bomba ou não, né? Porque isso se chama o ponto máximo da história, né? Tipo, que vai ser o clímax da história ou o anticlímax, porque o clímax, digamos, não, o você vai se complicando, vai se tornando enorme. Daí vai ter o ponto máximo da história, que digamos será o clímax, que vai acontecer a coisa mais tipo, top, que estava todo mundo esperando para ver o que ia acontecer, tudo mais. Ou o anticlímax, que é você tipo fazer uma coisa assim e leva para outro acontecimento que tipo isso é características de sagas, né? Que vai para outro capítulo, para outro segmento, para outro livro, tipo vai o anticlímax, vai chega assim no ponto e vai para outro decorrer, e vai indo. Tipo, isso é legal, que vai mantendo a expectativa do leitor, né? Tem gente que gosta de ler livros solo, tem gente que gosta de ler continuações, né? Isso vai de cada um, né? Tipo, e isso é legal, que você é bom que você anota, porque cada acontecimento vai indo pro outro, pro outro, pro outro, que numa hora vai ficar tipo, meu Deus, quanta coisa aconteceu nesse meu livro. Porque é bom, né? É bom anotar e é bom ter ideias, é bom ter bastante ação no livro ou não, né? Senão fica aquele livro chato, que não tem mais nenhuma ideia pra pôr, fica aquela enrolação, tipo, de tudo. Eu não sei, seria cansativo ficar lendo um livro que não desenrola e tudo mais, mas é bom, né? Ter um clímax ou um anticlímax, né? Para escrever o seu livro, né? A gente precisa saber que existe o tempo. Então, para escrever o seu livro, a gente precisa saber que existe o tempo, o espaço, o personagem e o narrador, né? Que é muito importante para todos os livros, né? Você precisa saber que existe tudo isso para acontecer, né? Então, o tempo ele pode ser dividido em cronológico, que é o quê? Que são as sucessões de fatos, né? Cronologia, tipo relógio, vai acontecendo um dia após o outro, né? Vai acontecendo, 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 que vai levando a vários outros fatos, né? Tem o tempo, tem o tempo histórico. Histórico é a época que o seu livro vai passar. Você vai passar na época medieval, no futuro, na época atual, né? Porque tem vários tipos de escrita, né? E também tem o tempo psicológico, que é da cabeça. Ele é subjetivo, que ele é o sentimento do personagem, né? É o estado de espírito dele, que ele vai ficar tipo psicologia, psicológico, né? Vai tudo passar dentro da cabeça dele, talvez, né? Nem tudo, mas tudo vai ser as experiências do personagem. É uma coisa mais, eu acho, mais difícil de escrever que ou não. É o tempo psicológico, ele é aquela forma subjetiva do personagem, é o sentimento, é o sentido dele, que é tudo que passa na cabeça do personagem, é o estado de espírito, que é psicológico, aquela coisa da cabeça, o que ele está passando, se ele é meio louco, se ele não é. É tudo aquela complicação de sentimentos, aquele feeling bem dramático ou não, né? Então, ele tem o tempo de discurso, né? Ele é a elaboração do tempo. Que ele seria, tipo, o linear, né? Que ele passa sempre linearmente. Não acontece nada, não vai para o futuro nem para o passado, né? Tem a alteração do tempo também. O discurso da alteração do tempo, é temporal. Você pode antecipar fatos que estão lá do futuro, você põe para cá. Você começa a história, e você pega uma coisa lá do futuro e põe no decorrer da história, ou pega uma coisa lá do passado e põe. E também tem os flashbacks e os flash forwards, que são coisas do passado e coisas do futuro, né? Que vocês já devem ver em filmes que acontece. O flashback é o mais comum, né? Então, e também tem o discurso, o ritmo, né? Se você vai passar ali bem rápido, assim, algumas cenas, você só põe uma coisinha assim rápido, um resumo do que aconteceu, ou você vai descrever
totalmente ela, aquele ritmo mais demorado ou aquele ritmo mais rápido, né? O demorado mais rápido. Então, também temos o espaço. Então, o espaço. O espaço pode ser físico, que é onde o espaço real, é o cenário dele, é onde que vai acontecer. Que vai acontecer numa cidade, numa praia, aonde? É o espaço, né? É o espaço físico, é o espaço físico. Daí tem o espaço psicológico, que é o interior do personagem. É o pensamento, é o sentimento, é tudo, é a vivência do personagem, é aquele espaço que vai se... Opa! Então, temos o espaço psicológico, que é o interior do personagem. É o sentimento dele, as vivências dele, tudo que vai passar dentro da cabeça dele, as memórias dele, é isso que é mais ou menos, é isso. Opa. Então tá, temos o espaço psicológico, que é o interior do personagem, que é tudo que passa com ele, as vivências, os sentimentos, as experiências dele, tudo na cabeça dele, porque é aquela coisa psicológica. Digamos, mais, também se junta, é bom, é esse que se escreve junto com o tempo psicológico, né? Que é uma narrativa assim, que vai levar tudo para esse decorrer de coisas. E também temos os personagens. Tem o protagonista, o principal ou o herói, né? Que todo mundo já sabe o que é, né? Que é aquele personagem principal ou o que vai fazer tudo, que é o foco da atenção é nele e tudo que vai decorrer na história tudo depende dele. Tudo que acontece, tudo depende dele. Também temos o anti-herói, né? Que também seria um protagonista, que é o antagonista, que é o vilão da história. É comum em várias histórias, quase todas temos esse, que é o foco principal entre a luta de poder entre os dois, para ver quem ganha, quem perde e tudo mais. Temos o personagem secundário, que ele é menor importância, um papel menor, mas ele é importante para o decorrer da história, para o desfecho, tudo que acontece nele. É bem importante ter personagens secundários, né? Que eles são o que vão ajudar o herói, o antagonista, a desenvolver a história, tudo que ele vai fazer ou não, né? Também temos os personagens, os figurantes, né? Que são figurantes, que eles estão ali para encher linguiça, para darem conteúdo ao cenário, para encher encher o cenário. Porque se não tiver, vai ficar uma coisa muito vazia, muito... porque todo personagem que tem na história ele é importante para o decorrer. Seja figurante, secundário ou principal, né? Eles são importantes. De narração. Peraí. Narração. Foco narrativo da história. É a perspectiva de como você vai contar a história. Narração, ele é o foco narrativo, é a perspectiva que você vai contar a sua história. Existem os dois mais conhecidos, né? Que é o narrador observador, que ele está fora da história. Ele é contado em terceira pessoa, que ele só observa e vai narrando o que acontece. Tipo, eu nunca... Pera, depois eu falo. Então tá, vamos falar sobre a narração. Existe o foco narrativo, que é a perspectiva de como você vai contar a sua história. Então tá, existe um narrador observador, que ele está fora da história. Ele observa e conta tudo o que acontece. Ele não se mete na história, ele só observa e conta. Ele só decorre dos fatos, assim, isso aqui, isso. Ele não precisa dar palpite sobre a história, ele só conta, assim, né? Tal. Ele vai dando dicas, ele só observa, como é o narrador observador. Temos narrador personagem. Ele conta dentro da história. Ele pode ser um personagem ou ele participa do enredo. Ele conta o que acontece e é sempre em primeira pessoa, né? Porque é o personagem.
ah, eu estava ali, tal, tal, e acontece isso, isso. Que é em primeira pessoa, que é o narrador personagem, né? Deixa eu ver. Verossimilhança. Vamos falar sobre agora verossimilhança na história. É, quando você escrever essa história, ela não precisa ser verdadeiro o que você conta. Igual eu conto isso no Menino que Controla o Fogo, isso não é real, né? Ele, ele, ele não precisa, a história não precisa ser verdadeira e não, mas precisa também não precisa corresponder à realidade. Vamos falar sobre a verossimilhança. É, pera. Vamos falar sobre a verossimilhança. Não precisa ser verdadeiro o que você vai contar. E também ele precisa corresponder à realidade. Não. De novo. Sobre a verossimilhança. Quando você escreve uma história, você inventa várias coisas e tudo mais. Ele não precisa corresponder, ele não precisa ser verdadeiro, mas ele precisa corresponder à realidade dos fatos. Porque ele precisa ter lógica e coerência quando você for escrever. Ele precisa fazer sentido quando você escrever alguma coisa. Porque senão as ideias vão ficar vagas e incompreensíveis para a pessoa que estiver lendo. Mesmo que seja inventado, mesmo que a história seja inventada, ela precisa corresponder às expectativas da pessoa que está lendo. Porque senão você começa a escrever coisas, tipo, e elas precisam fazer sentido, porque senão é como igual você conta uma história para alguém, para seu amigo. Se você começa a inventar umas coisas sem noção, tipo, a pessoa fica, nossa, cara, isso não é real, e começa a ficar uma coisa chata. Por isso precisa ter coerência e lógica nas ligações dos fatos e tudo. É bem importante ter verossimilhança no seu livro, porque senão fica alguma coisa chata, as pessoas não gostam, e também a pessoa precisa se identificar com o seu livro. Senão as ideias vão ficar vagas e incompreensíveis também, porque, né? E para quem está lendo, tipo, a gente precisa mergulhar nesse universo. A pessoa tem que se identificar, ela precisa ler tipo teu livro e falar, nossa, legal, ela precisa se identificar com os personagens principais, com a história, o que acontece com ela, se ela quis já fazer isso, se ela já pensou nisso, se ela, sabe, ela tem uma ideia, uma noção disso. Então, quando você lê, você se identifica e você mergulha nesse universo fictício, e à medida que nos identificamos com esse livro, a gente torna uma familiaridade com a história. A gente pensa, se torna real, a gente traz isso pra gente, a gente gosta mais do livro, a gente se identifica, a gente traz isso pra gente, que vai parecer real mesmo não sendo, porque é importante a gente ler o livro assim. Eu acho que ficou claro para vocês o que é verossimilhança e tudo mais, porque é importante. É importante ter verossimilhança porque é importante ter verossimilhança no livro para não ficar, porque acho que é a coisa mais essencial que tem no livro, que precisa ter no livro, porque é aquela coisa que deixa a história real mesmo não sendo. Porque tem que corresponder à realidade, tem que fazer sentido o que você escreve. Você não pode escrever alguma coisa assim, tipo, nada a ver, assim, tipo... Tudo precisa ter sentido porque você escreve. Você escreve tal cena, ela precisa ter sentido para essa outra fazer sentido, para tudo fazer sentido. Você simplesmente não pode jogar essas coisas, tipo, nossa, as pessoas que se virem. Não, porque o leitor, ele é exigente, ele quer uma história completa e que identifique tudo que ela lê, né? Eu acho também que ficou claro o clímax, do anticlímax das histórias, quando as pessoas leem e querem saber o que acontece e tudo mais. Eu espero que tenha ficado claro sobre o tempo, sobre... Eu espero que fique claro... Opa!
Eu espero que tenha ficado claro mais o que eu falei sobre o tempo, sobre os personagens, sobre a narração, sobre o espaço, em que tudo acontece, que deu para explicar bem as diferenças de cada um, como que é cada um. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu falei sobre os livros e para escrever o livro e tudo mais. Espero que queiram escrever livros. Então, então bom, então, eu lancei meu livro, né? Vou falar mais um pouco dele. O meu livro é Literatura Fantástica. Ele se passa na primeira pessoa, o Daniel que narra a história. Tudo vem, você conhece ele sempre, desde o primeiro capítulo você vai saber o que ele está sentindo, o que ele está passando, para onde é que ele vai, as experiências dele e tudo mais, para onde ele vai, o que ele está sentindo, o que ele quer fazer para controlar o fogo. O espaço eu usei o Brasil, né? São Paulo e Paraná, e também ele foi para a China. E se passa em 2009 a história, porque vai por causa dos outros livros, né? Então vai passar em quase cada ano, né? Para chegar aqui para o final, né? Eu espero que tenham gostado, e se quiserem saber mais sobre o livro, quiserem adquirir o link dele está lá na minha página oficial do livro, né, que é o Incendiário, e vai ter essa foto e tudo mais. Devem ter outros livros chamados O Incendiário, porque, né, é comum, né, ter livros, alguns, né. Então, tudo bem. Se quiserem me seguir nas redes sociais, ó, tem aqui atrás. Opa! Se quiserem me seguir nas redes sociais, eu tenho Twitter, Facebook, Instagram, é Rodrigo Mendes, Rodrigo com 2D Mendes. Eu tô lá no Instagram, no Twitter, se quiserem me adicionar no Facebook pra gente conversar mais sobre o meu livro, ou se quiserem mais dicas, saberem mais sobre livros, se quiserem conversar, qualquer coisa, tô lá, só chamar. Espero que tenham gostado, tudo mais. O Incendiário tá à venda, frete grátis. Assistam outras palestras do Canal Fã, que é importante, que é uma experiência bacana para você falar sobre o seu trabalho, as pessoas divulgarem seu trabalho, a gente divulgar nosso trabalho. Eu achei bem interessante esse evento, porque está faltando isso, a gente precisa também conhecer mais escritores brasileiros, né? Porque é importante você saber quem do seu país escreve. Tem várias pessoas que valorizam tudo que é mais lá de fora, mas primeiro é bom a gente valorizar tudo que vem de dentro, porque aqui de dentro que a gente né? A gente é do Brasil e é difícil a gente sair daqui, né? Tipo, possível mas né? Vamos conhecer um pouco mais a nossa cultura, nossos livros, nossas músicas, porque é bacana, né? Porque a gente tem que conhecer. Existe aquele preconceito, né, com escritores brasileiros, mas eu acho que isso a cada ano, a cada tempo vai se quebrando, né? Porque as pessoas estão lendo cada vez mais literatura brasileira, e isso é legal, né? Porque é bom que divulga a nossa literatura e também não valoriza só o que vem de fora, né? Que é importante. Então, eu espero que tenham gostado. O meu nome é Rodrigo Mendes, de novo, ou RJ Mendes, né? Agora meus amigos me chamam só de RJ, porque eu lancei meu livro. Então, o Incendiário é o primeiro, e depois vai vir o segundo, né? Que vai se chamar Inundante, que vai ser sobre a mulher que ela vai controlar a água. Daí, que vai ser a continuação do último capítulo do meu livro, que vai acontecer muita coisa tensa, e daí vai decorrer das histórias e vocês vão ter que ler para saber o resto. Mas espero que tenham gostado. E daí, espero que tenham gostado das dicas sobre a verossimilhança, sobre a escrita dos livros, sobre tudo. Beleza? Então tá. Obrigado e até mais.